Isabela Silva entrou discretamente na Escola Estadual Siqueira Campos. Ela estava ali para terminar o último ano sem chamar atenção, se misturando entre os corredores movimentados. Mas antes que Isabela pudesse descobrir a combinação do seu armário, Beatriz Oliveira, uma garota branca de pele impecável e um coração tão frio quanto gelo, decidiu que Isabela seria a vítima perfeita para as provocações. Tudo começou com risadas sarcásticas e comentários zombeteiros, que logo se transformaram em sussurros maldosos e humilhações públicas. Quando Beatriz esboçou um sorriso confiante, como se estivesse prestes a dar o golpe final, toda a escola se reuniu com os celulares prontos para gravar, esperando o momento em que Isabela desabaria. Contudo, ninguém imaginava que Isabela não era simplesmente uma nova garota silenciosa vinda da capital. Sem saber, eles tinham provocado alguém que passou a infância inteira treinando disciplina e autocontrole na academia do pai. Hoje, Isabela estava determinada a mostrar a todos do que era capaz. O ônibus amarelo brilhante parou em frente à escola e os alunos desceram em uma correria barulhenta. Isabela foi a última a sair, segurando firme as alças de sua mochila para escapar dos olhares curiosos dos colegas. Como menina negra que já havia trocado de escola diversas vezes, ela estava acostumada com olhares desconfiados. Onde quer que fosse, seu semblante despertava uma enxurrada silenciosa de perguntas não feitas. Para a maioria, aquela garota vinda da capital era um mistério, não só pelo rosto diferente, mas também pelo contraste marcante de sua pele em meio a uma escola predominantemente de alunos brancos. Ela olhou para o imponente prédio de tijolos vermelhos com janelas acinzentadas e corredores estreitos, exatamente como as outras escolas por onde passou. Nada novo, nada surpreendente. Ao longo dos anos, Isabela aprendeu uma regra essencial: andar devagar, não deixar rastros e não chamar atenção. Esse era o único jeito que ela conhecia de se proteger. Com a mochila bem agarrada, Isabela se juntou à multidão de estudantes que entrava na escola. Ela andava devagar, tomando cuidado para não esbarrar em ninguém, e evitava ao máximo o contato visual. Ainda assim, por mais que se esforçasse, não conseguia escapar dos olhares rápidos e curiosos misturados com ceticismo. Vozes baixas, quase imperceptíveis, sussurravam palavras de julgamento em seus ouvidos. Isabela sabia muito bem que cada um de seus passos era observado e analisado desde o instante em que pisou na escola. Seu coração apertava a cada olhar, pois ela compreendia que, como menina negra, em um ambiente onde sempre se sentira deslocada, jamais passaria despercebida. Tudo o que ela desejava era um ano tranquilo, sem incidentes, que terminasse com a formatura, sem complicações. À medida que Isabela seguia pelos corredores lotados da Escola Estadual Siqueira Campos, ela não imaginava que seus planos silenciosos estavam prestes a ser interrompidos por um confronto inesperado, um embate que colocaria à prova sua força interior e mudaria tudo o que ela acreditava sobre si mesma. Tudo começou no seu primeiro dia na escola. Enquanto procurava seu armário entre fileiras de armários azuis, ela sentiu de repente que a atmosfera havia mudado. As conversas animadas se transformaram em murmúrios contidos e os alunos próximos se afastaram instintivamente, como se quisessem abrir caminho para alguém importante. Mesmo sem se virar, o pressentimento de que alguém de peso havia chegado a invadiu Isabela. No meio da multidão, surgiu Beatriz Oliveira, alta, com longos cabelos loiros perfeitamente cacheados. O vestido xadrez de grife que usava abraçava sua figura esbelta de 18 anos e cada passo exalava uma confiança que desafiava o mundo. Beatriz não era apenas popular na escola, ela comandava as regras não escritas do colégio.
Jamais era vista sozinha. Sempre estava acompanhada de suas duas amigas fiéis, Camila, com seus cabelos ruivos intensos e olhos atentos a qualquer movimento suspeito, e Rafaela, de cabelos castanhos, um pouco mais baixa, que falava apenas quando necessário, mas sabia tudo o que se passava nos corredores. O que tornava o grupo de Beatriz ainda mais temido era a presença de seu irmão, Ricardo Oliveira, estrela do time de futebol da escola. Ricardo, com seu porte imponente e ombros largos, sempre usava sua camisa número 12 e exibia um sorriso fácil, mas seus olhos revelavam uma arrogância que fazia parecer que toda a escola estava sob seu comando. Ao lado de Ricardo, como um parceiro sempre pronto para causar confusão, estava Vinícius Santos. Vinícius era magro, com um olhar travesso que sugeria uma astúcia imprevisível. Ninguém sabia ao certo o quão próximos ele era de Beatriz ou Ricardo, mas todos entendiam que ele estava sempre pronto para provocar problemas. Com seu grupo poderoso ao lado, Beatriz desfilava pelos corredores como uma rainha em seu palácio. Todos os olhares se voltavam para ela, uma mistura de admiração e medo. Os novos alunos logo percebiam que para sobreviver na escola estadual Siqueira Campos era preciso saber qual era o seu lugar, e Beatriz já tinha o seu bem definido. Isabela cruzou o olhar com Beatriz por um breve instante, apenas o suficiente para sentir o olhar gélido e desdenhoso que lhe era lançado. Um aviso silencioso de que, como recém-chegada, ela não deveria ultrapassar os limites. Isabela entendeu logo. Ela, como a nova aluna, não podia romper a barreira invisível traçada por Beatriz. Com a cabeça baixa, ela continuou destrancando seu armário, ignorando deliberadamente o olhar desafiador de Beatriz, embora por dentro o desconforto crescesse. Por mais que se esforçasse para passar despercebida, Isabela sabia que nunca seria completamente invisível nesta escola. Ela fechou o armário com cuidado, apertou ainda mais a mochila e seguiu para a primeira aula. Mas, enquanto caminhava pelo corredor, ela já pressentia que aquilo era apenas o começo. Beatriz e sua turma não se contentariam com um único olhar. No fundo, Isabela sabia que havia entrado em um mundo repleto de perigos ocultos que jamais imaginara. E naquela escola, essa autoridade era conhecida por um único nome: Beatriz Oliveira. As aulas se arrastaram e Isabela escolheu um canto afastado na sala para observar os colegas sem se destacar. Mas por mais que tentasse, ela não conseguia escapar dos olhares frios e calculados de Beatriz, como se esta estivesse traçando um plano. Para Beatriz, a chegada de Isabela era a oportunidade perfeita de reafirmar quem realmente mandava na escola. Todo ano, novos alunos chegavam e sempre havia alguém que Beatriz escolhia como alvo para consolidar sua posição no topo da hierarquia social. Isabela, com seu jeito reservado e silencioso, parecia a escolha ideal. Beatriz sempre procurava suas vítimas de forma sutil, alguém que não chamasse muita atenção por ser fraco, mas Isabela, com sua maneira única e distinta, era exatamente o que ela queria. Se conseguisse fazer Isabela se desestabilizar, seria uma mensagem clara para todos. Não importa de onde você vem, ninguém está acima do poder de Beatriz. Algumas horas depois das aulas, começaram a circular sussurros atrás de Isabela. No início, parecia apenas uma conversa leve, como: olha só, ela é a nova de lá da capital. Não acha que ela é meio estranha? Mas logo, aqueles murmúrios se transformaram em comentários cruéis e risadinhas zombeteiras. Cada palavra atingia Isabela como um pequeno golpe, perfurando seus ouvidos. Embora os insultos não fossem direcionados diretamente ao seu rosto, eram altos o suficiente para que ela os ouvisse nitidamente. Comentários como: será que ela sabe se vestir? Será que todas as pessoas da capital se vestem de forma tão desleixada? Aposto que ela nem consegue terminar uma frase direito. Ecoavam pelo corredor. Isabela manteve os olhos fixos à frente,
fingindo não ouvir as provocações, enquanto sua mão apertava o lápis sem perceber. Ela já conhecia bem a dor causada por palavras maldosas, por causa da cor de sua pele, de sua origem, ou simplesmente por ser a nova. Isabela sabia que qualquer reação só agravaria a situação. De longe, Beatriz observava com um sorriso contido, satisfeita por não ter conseguido provocar a reação que desejava. Para Beatriz, o silêncio de Isabela era sinal de fraqueza, e fraqueza era exatamente o que ela precisava para se sentir no controle. Beatriz se inclinou para sussurrar algo a Camila e Rafaela, que imediatamente começaram a rir alto, direcionando suas vozes para que Isabela ouvisse claramente. No meio de tanto tumulto, Isabela se manteve em silêncio, forçando-se a respirar devagar e manter seu coração sob controle, tentando ignorar o desconforto que crescia em seu peito. Ela acreditava que ficar quieta era a única opção naquele momento. Mas o que ela não imaginava era que sua postura silenciosa só aumentava a determinação de Beatriz. Beatriz odiava a indiferença. Para ela, a falta de reação de Isabela era um desafio direto. Seu orgulho não permitia que uma nova aluna a ignorasse tão facilmente. Com os olhos semicerrados, Beatriz sentiu uma mistura de curiosidade e frustração crescente. Isabela não era mais apenas um alvo fácil, mas um enigma a ser desvendado. Quando o intervalo finalmente começou, Isabela levantou-se silenciosamente e saiu da sala. Apesar de parecer calma por fora, em sua mente, ela já pensava que a Escola Estadual Siqueira Campos não facilitaria seu ano tranquilo. Beatriz tinha oficialmente marcado seu nome, e Isabela sabia que sua estratégia de silêncio não funcionaria para sempre. Quanto mais Isabela permanecia quieta, mais impaciente Beatriz se tornava. Beatriz não estava acostumada a ser ignorada e não suportava que alguém desconsiderasse tão casualmente o poder que ela tanto se esforçara para estabelecer. A atitude silenciosa de Isabela despertava em Beatriz um instinto quase primitivo, o instinto de uma caçadora determinada a dominar completamente sua presa. O almoço na Escola Estadual Siqueira Campos sempre foi um momento especial. Não se tratava apenas de comer, mas também de observar como as hierarquias invisíveis da escola se revelavam. Quem se sentava com quem conversava, quem era excluído e quem era popular. Tudo estava disposto de forma que todos percebiam. Como líder incontestável dessa ordem silenciosa, Beatriz sempre se sentava na mesa central, de onde todos podiam vê-la. Ela e suas amigas exibiam uma postura desdenhosa, como se tudo ao redor fosse apenas um grande espetáculo para seu entretenimento. Mas naquele dia, Isabela estava prestes a se tornar a estrela involuntária desse show. Ao entrar na cantina, Isabela logo percebeu olhares estranhos, não apenas de curiosidade, mas de expectativa, como se todos esperassem algo grandioso a acontecer. Isabela escolheu um dos cantos mais afastados, um lugar conhecido por ser reservado para os desajustados. Para ela, era o refúgio mais seguro para evitar a tensão desnecessária. Contudo, aquele dia não seria comum. Beatriz já havia traçado um plano para tirar Isabela de sua postura de silêncio. Beatriz detestava esperar e não suportava que alguém como Isabela não reconhecesse imediatamente o poder absoluto que ela exercia na escola. Então, Beatriz decidiu que naquele dia ensinaria uma lição a Isabela. Uma lição que ficasse gravada na memória de todos, provando que ninguém deveria subestimá-la. Com um simples gesto, Beatriz sinalizou para Camila e Rafaela que se levantaram imediatamente e caminharam em direção à mesa onde Isabela estava sentada. Beatriz sorriu friamente, segurando um copo cheio de refrigerante, e levantou-se devagar, seguindo suas amigas com passos firmes que exalavam poder e desafio. Isabela
mantendo a cabeça baixa enquanto comia em silêncio, sentiu que algo se aproximava. Ela ouviu passos ficando mais próximos e, ao levantar o olhar, encontrou o olhar afiado e desafiador de Beatriz. Um silêncio estranho caiu sobre a cantina. Os alunos das mesas próximas se viraram, e o silêncio era tão intenso que Isabela podia ouvir o bater acelerado de seu próprio coração. Ela sabia exatamente o que estava prestes a acontecer, mas decidiu não dar a Beatriz a reação que ela esperava, nem raiva, nem medo. Beatriz parou bem na frente da mesa de Isabela, os lábios se curvando num sorriso malicioso. Inclinou-se para a frente e, com uma voz baixa, mas suficientemente alta para que todos ouvissem, disse: "Você parece tão sozinha aqui. Por que está sentada na esquina?" Um riso tímido irrompeu de Camila e Rafaela, seguido de alguns risinhos hesitantes dos alunos ao redor. Isabela permaneceu em silêncio, encarando Beatriz com uma tranquilidade surpreendente. Beatriz não esperou por resposta. Riu novamente e, em seguida, fingiu derrubar acidentalmente o grande copo de refrigerante que segurava. O líquido escuro se espalhou rapidamente pelo prato de Isabela, manchando sua comida e pingando pela mesa. Imediatamente, Beatriz se endireitou. Fingiu surpresa e disse num tom falso e desculpado: "Ah, me desculpe, não te vi." Um estrondo de risadas encheu a cantina e todos os olhares se voltaram para Isabela, aguardando uma reação dramática. Mas Isabela não seguiu o roteiro esperado. Ela simplesmente ficou parada por alguns segundos, colocou seu garfo de lado com delicadeza e manteve sua expressão calma, sem demonstrar raiva ou medo. Devagar, Isabela levantou-se, pegou seu prato manchado e caminhou tranquilamente até a lixeira no canto, descartando-o sem nenhum movimento desnecessário. Em um instante, a cantina mergulhou em um silêncio desconcertante, um silêncio que Beatriz nunca havia presenciado. Sem risos, sem gozações, o comportamento sereno de Isabela deixou todos confusos, perplexos e curiosos. Ao retornar para buscar sua mochila, Isabela lançou um último olhar frio para Beatriz, um olhar que não demonstrava fúria, mas uma calma perturbadora, quase aterrorizante. Essa frieza gelada fez Beatriz sentir que algo em seu jogo havia mudado. Pela primeira vez, um sentimento de desconforto a invadiu. Ela não compreendia a origem daquele sentimento, mas sabia de uma coisa: Isabela não era tão fraca quanto ela imaginara, e essa percepção a deixou profundamente inquieta. Depois que Isabela deixou a cantina, Beatriz retornou ao seu lugar habitual, no centro da sala de refeições, sentando-se ereta com sua postura confiante de sempre, costas retas, olhos ligeiramente levantados, como se nada tivesse acontecido, enquanto seu coração batia forte em seu peito. Algo estava errado, algo estava terrivelmente diferente. Beatriz estava acostumada a ver suas vítimas reagindo com raiva, medo, confusão ou até mesmo lágrimas, confirmando assim sua total submissão. Mas Isabela não reagiu de forma alguma. Ela não apenas se recusou a se submeter, como também não demonstrou nenhuma emoção. Essa atitude fria e indiferente fez Beatriz sentir que havia entrado em um território desconhecido, algo que ela nunca enfrentara antes. Pela primeira vez, o poder cuidadosamente construído por Beatriz começou a vacilar diante do silêncio de Isabela. Beatriz varreu a cantina com o olhar enquanto vozes baixas, como ondas suaves, surgiam no ambiente. Suaves, mas suficientemente altas para chamar sua atenção. Olhares rápidos e murmúrios tímidos se espalhavam. E quando Beatriz levantou os olhos, percebeu que os olhares curiosos e céticos não se dirigiam a Isabela, mas sim a ela. A poderosa Beatriz começou a se sentir extremamente desconfortável. Instintivamente, ela apertou seu copo d'água, enquanto seus olhos frios se voltavam para Camila e Rafaela,
que sempre estiveram ao seu lado. Rafaela desviou o olhar imediatamente, fingindo estar ocupada com o celular, enquanto Camila ofereceu um sorriso fraco, como se também se sentisse desconfortável. O clima de antes havia mudado e Beatriz podia sentir isso. Os rostos que antes riam e conversavam agora mantinham uma distância cautelosa, como se tentassem entender o que realmente estava acontecendo. Beatriz odiava essa sensação, a incerteza e o ceticismo que eram totalmente novos para ela. De repente, Beatriz pegou sua bolsa, saiu abruptamente da cantina e correu pelo corredor. Camila e Rafaela logo a seguiram, mas Beatriz não parou. Continuou apressada pelo corredor, seus olhos frios fixos na fileira de armários que um dia simbolizaram seu poder. Beatriz tinha construído sua reputação, mostrando que ninguém podia resistir à sua pressão. Mas agora, tudo isso parecia insignificante diante da calma inabalável de Isabela. Beatriz sabia que sua autoridade dependia de fazer com que os outros se curvassem, e se essa submissão fosse ameaçada, seu controle estaria em risco. Logo, Camila e Rafaela alcançaram Beatriz, andando em silêncio ao seu lado, tão assustadas que nem ousavam falar. Camila sussurrou hesitante. Ela não é como as outras, né? Beatriz franziu o senho. Aquele comentário a atingiu em cheio. Camila, sem querer, confirmou seu maior receio. Isabela não era uma aluna comum que se podia subjugar facilmente. Isabela era diferente, e essa diferença, pela primeira vez, deixou Beatriz insegura. De repente, Beatriz parou, virou-se para Camila e perguntou de forma ríspida: "O que você quer dizer com isso?" Surpresa com a reação, Camila tentou rapidamente se explicar. "Eu só quero dizer que talvez ela finja ser dura, mas por dentro deve ter medo." Beatriz inclinou a cabeça, fitou Camila por um longo instante e suavemente balançou a cabeça com um sorriso irônico surgindo nos lábios. "Não, ela não tem medo. E isso é o problema", respondeu Beatriz. E até ela se surpreendeu com suas próprias palavras, pois admitir que alguém não tem medo dela minava toda a autoridade que tanto lutara para manter. Rafaela, em tom cauteloso, acrescentou: "Talvez hoje ela só teve sorte. Daqui a poucos dias tudo voltará ao normal. Quem vai enfrentar você por tanto tempo?" Beatriz soltou uma risada amarga, seus olhos vagando pelo corredor. Mas por dentro a inquietação só aumentava, como uma sombra escura crescendo em sua mente. Isabela, a nova garota da capital, fazia Beatriz duvidar de si mesma pela primeira vez. Beatriz sabia que, se não agisse rapidamente para acabar com essa ameaça, seu poder logo estaria seriamente comprometido. Ela continuou andando em silêncio, mas seu coração já não batia de forma serena. Pela primeira vez, Beatriz percebeu que talvez não fosse tão forte quanto sempre acreditou, um pensamento que a deixou cada vez mais perturbada. Quanto mais ela refletia sobre a frieza enigmática de Isabela, mais sentia que perdia o controle. Uma dor que se espalhava lentamente, não tão profunda a ponto de pará-la imediatamente, mas impossível de ignorar. Beatriz sabia que se não agisse com mais determinação, esse sentimento só cresceria, até que nem ela conseguisse mais dominá-lo. Com esse pensamento, Beatriz decidiu levar o jogo a um novo nível. Nos dias seguintes, o bullying contra Isabela se tornou sistemático. O que começou como sussurros e provocações leves, logo se transformou em ações diretas e agressivas, afetando cada aula, cada corredor, a cada vez que Isabela aparecia. Beatriz e sua turma encontravam sempre um jeito de fazer com que Isabela se sentisse indesejada na escola estadual Siqueira Campos. Nas aulas, Beatriz era a instigadora. Ela e suas amigas se sentavam propositalmente ao lado de Isabela, cochichando histórias inventadas que a ridicularizavam,
tão alto que Isabela ouvia cada palavra. Cada comentário parecia um pequeno golpe, mas Isabela nunca levantava o olhar ou mostrava qualquer desconforto. Ela se mantinha fria e inabalável, recusando dar a Beatriz a satisfação de uma reação. Essa atitude, no entanto, só aumentava a insegurança de Beatriz, que então decidiu ir mais longe. A aula de educação física era a oportunidade perfeita para Beatriz mostrar seu poder, principalmente porque o astro da aula era seu irmão Ricardo Oliveira, o querido capitão do time de futebol da escola, admirado por todos. Com o apoio de Ricardo, ninguém escapava do olhar de Beatriz. E desta vez, Isabela era o alvo. Ricardo, alto e forte, com um ar de profissional, sempre era simpático. Mas todos sabiam que ele jamais recusaria as ordens cruéis de sua irmã, pois sua lealdade a ela era inabalável. Naquele dia de educação física, enquanto os alunos se reuniam no campo, Ricardo trocou um olhar sutil com Vinícius Santos, o travesso parceiro de Beatriz, sempre pronto para se meter em confusão. Vinícius sorriu levemente, entendendo imediatamente o que precisava ser feito. Quando a aula começou e os alunos se organizaram para o aquecimento, Isabela se retirou para um canto tranquilo, mas desta vez, Ricardo e Vinícius se dirigiram diretamente até ela, posicionando-se ao seu lado na fila. De longe, Beatriz observava a cena, um sorriso frio surgindo em seu rosto ao notar que Isabela se encolhia levemente. Mas Isabela manteve sua compostura, fixando os olhos na frente, sem dar atenção aos dois. Ricardo, surpreso com a calma incomum de Isabela, franziu o senho, mas continuou seu plano. Quando o professor de educação física ordenou que todos começassem a correr ao redor do campo, Ricardo aproveitou para se aproximar ainda mais de Isabela. Ele correu à frente. Depois, diminuiu de repente o ritmo, forçando Isabela a desviar do seu pé. Ela recuperou rapidamente o equilíbrio e continuou correndo, enquanto Ricardo sorria de forma zombeteira e repetia o movimento várias vezes, intencionalmente atrapalhando o passo de Isabela. Vinícius acompanhou, esbarrando repetidamente no ombro de Isabela, cada empurrão o suficiente para fazê-la vacilar um pouco, mas sem chamar a atenção do professor. Isabela sentiu cada impacto, mas não reagiu. Seus olhos permaneceram fixos no caminho, determinada a não dar a Beatriz o que ela queria. De longe, Beatriz observava cada movimento de Isabela, ficando cada vez mais frustrada e confusa com a calma inabalável dela. Essa frieza fazia Beatriz sentir que estava perdendo o controle da situação, como se tivesse entrado em um momento que desafiava todas as suas expectativas. Por um breve instante, Beatriz até se perguntou se havia subestimado Isabela, se ela era de fato mais forte do que seu semblante delicado sugeria. Mas seu orgulho rapidamente a fez descartar esse pensamento. Beatriz não era de desistir facilmente. Quando a aula de educação física terminou, Isabela deixou o campo sem proferir uma única palavra ou demonstrar qualquer raiva. Em vez disso, sua postura calma fez com que os outros alunos a vissem com surpresa e admiração. Murmúrios se espalharam. Que estranho, ela nem reagiu. Isabela é realmente diferente. Beatriz apertou o punho com o coração acelerado, percebendo que seu plano havia saído totalmente do controle. Isabela não estava apenas suportando o bullying em silêncio. Ela estava, de fato, desafiando a autoridade de Beatriz. Cada vez que Isabela passava por ela com sua atitude fria e serena, Beatriz sentia seu orgulho ser ferido ainda mais profundamente. Para Beatriz, comandar a Escola Estadual Siqueira Campos significava nunca perder o controle. E agora Isabela, a enigmática e silenciosa garota, ameaçava justamente essa posição que Beatriz lutara tanto para conquistar. Após uma série de tentativas sutis de humilhar e provocar que não surtiram efeito, Beatriz percebeu que era hora de agir de forma direta.
Um golpe certeiro que faria Isabela perder a compostura diante de todos. Beatriz queria que toda a escola testemunhasse a humilhação pública de Isabela, de modo que ninguém mais ousasse questionar sua autoridade. O momento ideal seria durante o almoço, quando a cantina estava repleta e cada interação era observada atentamente. Beatriz planejava usar aquele ambiente familiar como palco para seu ato final. O momento em que tiraria de Isabela a postura imperturbável de uma vez por todas. Naquele dia, Beatriz entrou na cantina com um olhar frio e decidido, acompanhada por Camila e Rafaela. Isabela havia se sentado como de costume, em um canto afastado, longe dos olhares. Mas hoje tudo iria mudar. Beatriz tinha um plano claro e estava determinada a executá-lo sem falhas. Ela caminhou diretamente para o centro da sala, onde normalmente se sentava, fixando os olhos em Isabela. Os alunos ao redor começaram a prestar atenção, com uma expectativa silenciosa no ar. Então, Beatriz levantou-se com seu prato e fingiu passar casualmente pela mesa de Isabela. Mas, após apenas alguns passos, ela acelerou repentinamente, batendo com toda a força no ombro de Isabela, fazendo com que o prato caísse no chão. Um barulho estridente ecoou quando a comida se espalhou pelo piso e alguns respingos de molho mancharam os sapatos brancos de Isabela. Beatriz ficou parada por um instante bem na frente de Isabela. Seu rosto se iluminou com um sorriso triunfante e desafiador. Com um gesto exagerado, ela deu de ombros, os olhos brilhando de satisfação, convencida de que finalmente havia provocado uma reação em Isabela. "Ah, desculpa, não te vi", disse Beatriz, de forma alta e sarcástica, fazendo com que os alunos ao redor rissem nervosamente, como se fosse algo habitual quando Beatriz falava. Mas, em poucos instantes, um silêncio absoluto tomou conta da cantina e todos os olhares se voltaram para Isabela, aguardando ansiosamente uma reação dramática. Todos tinham certeza de que, desta vez, Isabela finalmente reagiria. Contudo, Isabela não demonstrou nenhuma fúria. Ela não se irritou, não entrou em pânico, simplesmente ficou de pé, com uma postura natural e forte. Seus olhos se encontraram com os de Beatriz, claros e imperturbáveis, como se ela tivesse desvendado o plano de Beatriz desde o início. Isabela não disse uma única palavra, mas um sorriso suave e enigmático em seus lábios transmitia mais poder do que qualquer grito. Beatriz ficou encarando Isabela, um arrepio gelado percorrendo sua espinha. Pela primeira vez, Beatriz sentiu um medo estranho crescendo dentro de si. O olhar sereno e o sorriso contido de Isabela faziam Beatriz sentir como se estivesse olhando para algo profundo e misterioso. Algo que ela não conseguia compreender. Sua mão começou a tremer involuntariamente. Ela não conseguia desviar os olhos do rosto de Isabela. Aquela expressão calma e dominadora se tornara um desafio público à autoridade que Beatriz sempre acreditara ter. Um pesado sentimento de incerteza tomou conta dela, deixando-a mais abalada do que jamais imaginara. Ela se perguntou se Isabela era realmente destemida ou apenas muito diferente de todas as que Beatriz já havia intimidado. Esse sentimento de perder o controle encheu Beatriz de uma angústia crescente. Enquanto isso, Isabela permaneceu firme, mantendo os olhos fixos em Beatriz, com um sorriso leve, mas gélido, que refletia total determinação. Finalmente, Beatriz foi forçada a desviar o olhar e voltou rapidamente para seu lugar, tentando esconder o tremor em suas mãos. Vozes começaram a surgir pela cantina. "Meu Deus, você viu? Isabela não tem nenhum pingo de medo. Olha, Beatriz, ela está tremendo." Beatriz mordeu os lábios, lutando para conter o medo que crescia dentro dela. Ficava claro que seu jogo tinha saído completamente do controle, e pela primeira vez, Beatriz se perguntava se realmente conseguiria vencer alguém como Isabela,
alguém que não se intimidava com o poder que ela sempre presumia ter. O sorriso tranquilo de Isabela não durou muito, pois logo ela deixou a cantina e saiu da escola, longe dos olhares curiosos e dos sussurros contidos. Enquanto caminhava, Isabela sentiu seu coração pesar, e a breve onda de confiança que havia sentido começou a se dissipar. Por trás de sua fachada fria, um turbilhão se formava. Isabela não queria mais enfrentar essas situações. Ao chegar em casa, num pequeno bairro de classe média, ela entrou devagar na sala onde morava com seu pai e se deixou cair no sofá velho e conhecido. Levantou a mão para cobrir o rosto, fechou os olhos e tentou afastar a sensação opressiva que apertava seu peito. Memórias dolorosas do passado, que ela sempre tentara esquecer, inundaram sua mente, tão vívidas como se tivessem acontecido ontem. Isabela lembrou-se de como, há 2 anos, em sua antiga escola na capital, ela perdeu o controle quando uma garota chamada Juliana a provocou por meses, até que Isabela não conseguiu mais conter suas emoções. Em um instante explosivo, tudo desmoronou. Isabela reagiu instintivamente, usando as técnicas de artes marciais que seu pai lhe ensinara, desde a infância para se defender, mas acabou superestimando sua própria força. Juliana precisou de cuidados médicos sérios e Isabela foi forçada a trocar de escola para recomeçar. Desde então, ela prometera a si mesma que jamais perderia o controle novamente. Ela não queria machucar ninguém, especialmente aqueles que a feriam. Mas agora, diante das provocações cruéis e cada vez mais agressivas de Beatriz, Isabela sentia que sua promessa estava sendo duramente testada. Ela sabia que, se continuasse em silêncio, chegaria o momento em que não conseguiria mais se controlar, e essa ideia a aterrorizava. Imersa em seus pensamentos, Isabela ouviu passos familiares se aproximando da porta. Seu pai, Eduardo Silva, havia acabado de voltar do seu treinamento de artes marciais. Antigamente, Eduardo fora um lutador profissional e um astro em ascensão no ringue, até que uma lesão precoce encerrou sua carreira. Eduardo ensinara a Isabela não só a se defender, mas também a desenvolver força interior e controle emocional. Ele sempre dizia que as artes marciais não eram apenas sobre brigas, mas sobre enfrentar desafios com calma e equilíbrio. Ao ver a preocupação estampada no rosto de Isabela, Eduardo deixou sua bolsa, sentou-se ao lado dela e, com um tom afetuoso e sério, perguntou: "O que aconteceu na escola hoje, minha filha?" Isabela hesitou, respirou fundo e começou a relatar tudo, desde o primeiro dia, passando pela atenção de Beatriz, o bullying inicial, as provocações que se intensificaram até o incidente na cantina. Eduardo ouviu atentamente, seu semblante ficando cada vez mais sério a cada detalhe. Quando Isabela terminou, ela baixou a cabeça e, quase num sussurro, disse: "Não sei por quanto tempo mais vou conseguir ficar calma. Tenho medo de que, se isso continuar, eu perca o controle novamente, como naquela vez." Eduardo colocou a mão sobre o ombro dela, com um olhar cheio de amor, mas firme, e disse: "Eu entendo seu medo, minha filha. Sei que você não quer machucar ninguém, mas às vezes não podemos controlar o que os outros fazem. O que você pode controlar é como reage." Isabela olhou para ele, insegura, e respondeu: "Mas se eu reagir, posso acabar machucando alguém. E eu não quero isso, pai." Eduardo balançou a cabeça suavemente e falou com uma voz firme, porém gentil: "Você está entendendo errado, Isabela. Você não inicia a briga. É você quem deve terminá-la. Artes marciais não significam machucar alguém, mas sim impedir que o mal aconteça. Às vezes, se você ficar calada e suportar, eles vão pensar que podem continuar te atacando sem consequências." Ele fez uma pausa e, com um tom baixo, mas decidido, continuou:
Eu te ensinei artes marciais para que você aprendesse o valor da força e do autocontrole. Acredito em você e sei que consegue se controlar. Mas lembre-se, você não precisa aguentar a injustiça para sempre. Às vezes, levantar-se é a única forma de se proteger. Isabela ouviu atentamente, cada palavra entrando fundo em seu coração e despertando algo que há muito estava adormecido. Ela entendeu que seu pai estava certo. Ficar em silêncio para sempre não era a solução. Se realmente quisesse paz, teria que pôr fim a esse ciclo. Eduardo a abraçou com carinho e, em um sussurro terno, mas firme, disse: "Sempre acreditei em você, Isabela. Sua maior força não está nos seus punhos, mas em saber quando é hora de se defender." Isabela fechou os olhos por um breve momento, sentindo uma onda de alívio se espalhar por ela. Agora, compreendia que aquele conflito não tinha sido iniciado por ela, mas era a luta que ela precisava terminar, com calma e decisão. Na manhã seguinte, ao caminhar pelos corredores familiares da Escola Estadual Siqueira Campos, Isabela sentiu imediatamente que algo havia mudado no ar. Havia um murmúrio constante e olhares curiosos seguindo cada um de seus passos. Isabela percebeu de imediato que não se tratava mais de brincadeiras ou provocações leves, mas de algo sério. Um peso apertou seu peito, mas desta vez ela não se sentiu tão desconfortável. Após a conversa com seu pai na noite anterior, Isabela estava pronta para enfrentar o que viesse. Alguns passos depois, ela notou um pequeno papel preso em seu armário. Aproximando-se devagar, leu a mensagem escrita à mão, provocativa. "Depois das aulas, atrás da quadra. Esteja lá se não quiser ser rotulada como covarde para sempre. Beatriz Oliveira." Isabela olhou para aquelas palavras por um longo tempo. Ao redor, pequenos grupos de alunos fingiam estar ocupados, mas, na verdade, todos observavam atentamente sua reação. Ficou claro que aquilo não era uma simples ameaça, era um desafio público, montado por Beatriz para reafirmar seu poder absoluto. Isabela retirou o papel com calma, o dobrou com cuidado e o guardou no bolso do casaco. Seu rosto permaneceu impassível, sem demonstrar medo ou confusão, mas por dentro sua determinação só aumentava. Ela sabia que dessa vez não poderia mais ficar em silêncio. Beatriz e sua turma não parariam até se sentirem completamente no controle. Nesse exato instante, Beatriz caminhava lentamente pelo corredor, acompanhada por Camila, Rafaela, Ricardo e Vinícius. Os passos deles ecoavam fortemente naquele corredor incomumente silencioso, enquanto Beatriz fitava Isabela com um sorriso frio e desafiador. Com a habitual segurança e arrogância, Beatriz se aproximou até estar bem na frente de Isabela e falou em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. "Espero que você apareça hoje, Isabela. Estou cansada de ver essa sua atitude fraca. Hoje vou te ensinar qual é o seu verdadeiro lugar aqui na escola." Ela fez uma breve pausa e, com um tom zombeteiro, acrescentou: "Ou então, continue fugindo como sempre, covarde." Risos discretos de Camila e Rafaela se espalharam, aumentando a tensão no corredor. Isabela, com uma voz calma e firme que alcançou todos os presentes, respondeu: "Eu estarei lá." Com essas palavras, um silêncio absoluto se instalou pelo corredor. Por um momento, Beatriz ficou surpresa com a resposta tranquila de Isabela, mas rapidamente disfarçou o espanto com um sorriso frio e confiante. "Ótimo! Não me decepcione, Isabela", disse Beatriz, virando-se e caminhando para longe. Embora lá no fundo um sentimento estranho começasse a brotar dentro dela. A postura imperturbável de Isabela fez Beatriz questionar seus próprios planos, mas agora ela não podia recuar. Aquele jogo de poder já tinha ido longe demais.
e Beatriz estava decidida a que aquele confronto definisse seu domínio na escola. Enquanto Beatriz e sua turma seguiam adiante, os outros alunos se dispersaram e começaram a sussurrar. Isabela ficou sozinha no corredor, respirando fundo. Ela sabia que aquela decisão a levaria ao limite, mas não tinha outra escolha. Cansada de se esconder e de permitir que os outros a machucassem sem consequências, ela lembrou-se das palavras de seu pai. Você não inicia a briga, você tem que terminá-la. Agora, essas palavras não eram apenas um conselho, mas uma responsabilidade que ela precisava assumir. Isabela não queria brigar, mas não podia mais se deixar derrubar. Aos poucos, ela sentiu seu coração se acalmar e, com passos firmes, uma nova confiança começou a florescer dentro dela. Naquela tarde, depois das aulas, atrás da quadra, Isabela estava pronta para enfrentar o maior desafio que encontrara desde que entrou na escola estadual Siqueira Campos. Ela não sabia como terminaria aquele confronto, mas uma coisa estava certa: ela jamais fugiria de novo. Naquela noite, sob um céu cinza triste, como se até o tempo sentisse o peso do que estava por vir, Isabela saiu da última aula com uma determinação silenciosa pulsando no peito. Ela caminhou pelos corredores com passos que ecoavam no piso de azulejos, seu coração batendo acelerado, não por medo, mas pela certeza de que enfrentaria um desafio que sempre evitara. Ao dobrar a última esquina, ela avistou o campo de esportes atrás da escola, onde cerca de 20 alunos já se reuniam, todos ansiosos e sussurrando, aguardando o desenrolar dos acontecimentos. Os olhos de Isabela se fixaram em Beatriz Oliveira, que estava no meio da multidão, com os braços cruzados e uma postura desafiadora, acompanhada por Camila, Rafaela, Ricardo e Vinícius. Os olhares dos presentes misturavam excitação e curiosidade, como se esperassem um verdadeiro espetáculo. Beatriz inclinou a cabeça, esboçando um sorriso sarcástico, enquanto Isabela se aproximava lentamente. Com voz medida, mais alta o bastante para todos ouvirem, Beatriz disse: Eu achei que você fugiria como um ratinho assustado, Isabela. Mas é bom ver que ainda tem um pouco de coragem. Risadinhas suaves surgiram entre os que estavam por trás de Beatriz, mas Isabela permaneceu impassível. Ela encarou Beatriz com uma expressão sem traços de raiva ou ódio, apenas com uma determinação fria que por um breve instante deixou Beatriz desconcertada. Mas Beatriz rapidamente se recompôs e elevou sua voz para que todos ouvissem. Hoje você vai receber uma lição que jamais esquecerá. Você precisa aprender seu lugar como alguém que ninguém quer ver por aqui. Beatriz se aproximou, ainda mais, reduzindo a distância para menos de 2 metros. A tensão no campo era palpável e todos os olhares se fixaram nas duas. Isabela permaneceu firme, encarando Beatriz diretamente e com um tom claro e decidido declarou: Beatriz, você vai se arrepender disso. Suas palavras, ditas de maneira suave, porém poderosa, fizeram com que o ar ao redor congelasse por um instante. Por alguns segundos, tudo ficou em silêncio absoluto, como se o tempo tivesse parado. Beatriz franziu o senho, sentindo um desconforto que subia dentro dela, mas seu orgulho a impedia de recuar. Ah, que medo! Zombou Beatriz, tentando disfarçar a ansiedade crescente em sua voz. Em seguida, ela se voltou para Ricardo e Vinícius, que prontamente avançaram assumindo posturas ameaçadoras. Ricardo, com seu porte imponente, deu um passo à frente, emanando uma presença intimidadora, enquanto Vinícius, com um sorriso maroto, parecia ansioso para se envolver em qualquer confronto físico. Beatriz acreditava que o simples fato de estar acompanhada faria Isabela ceder sem que houvesse violência, mas estava enganada. Isabela permaneceu firme, observando os agressores em silêncio, como se já tivesse previsto cada movimento. Irritada e confusa, Beatriz exigiu:
Chega, Isabela! Quem você pensa que é para me enfrentar aqui? Beatriz se aproximou, com os olhos flamejando de raiva e frustração. Mas Isabela manteve seu olhar fixo. Nesse instante, Isabela lembrou-se das palavras de seu pai. Você não inicia a briga, você tem que terminá-la. Com voz calma e determinada, ela respondeu: eu te avisei, e se você continuar, esteja preparada para as consequências. Beatriz sentiu um aperto no peito ao ouvir o tom confiante de Isabela, mas se esforçou para manter a compostura e se dirigiu à multidão. Olhem só, esse menino ainda acha que pode me ameaçar. O riso da plateia foi fraco, quase hesitante, e ficou claro que até os presentes começavam a duvidar do controle de Beatriz. Isabela permaneceu firme, seu olhar inabalável, sem demonstrar medo ou vontade de se esconder. Esse combate, embora não desejado, já estava acontecendo, e ela não permitiria ser derrubada novamente. A atmosfera tensa no campo deixou claro que o desfecho daquele confronto determinaria a verdadeira posição de cada um ali. Isabela sabia que o momento decisivo havia começado. Por um breve instante, tudo parou, e todos os olhos ficaram fixos em Isabela e Beatriz. Nesse silêncio carregado, Isabela se manteve imóvel, respirando de forma controlada, com um olhar frio e inflexível, silenciosamente afirmando que jamais recuaria. Beatriz, sentindo um arrepio de medo e a pressão de tantos olhares, lançou um olhar para Ricardo, que imediatamente avançou com uma postura arrogante, confiante de que sua força resolveria a situação rapidamente. Ricardo se aproximou com uma expressão desafiadora, ergueu a mão sem dizer palavra, na intenção de empurrar Isabela para o chão, um movimento que já havia repetido diversas vezes no campo. Mas Ricardo errou o timing. Antes que sua mão robusta alcançasse Isabela, ela desviou com uma agilidade impressionante, como se tivesse se preparado para aquele momento. Ela se moveu rapidamente para o lado, agarrou a mão de Ricardo, utilizando a força e o impulso dele para desequilibrá-lo. Em poucos segundos, Ricardo perdeu completamente o controle e caiu com um baque surdo, o rosto marcado pela surpresa e incredulidade. O impacto ressoou pelo silêncio absoluto da multidão, e Ricardo permaneceu estendido no chão, ofegante e com os olhos arregalados. Ninguém poderia imaginar que uma garota tão delicada conseguiria derrubar sem esforço um dos jogadores mais fortes da escola. Beatriz ficou paralisada, o rosto pálido, enquanto o medo invadia sua mente. Antes mesmo que pudesse se recompor, Vinícius, sempre o instigador de confusões, avançou furioso em direção a Isabela, decidido a restaurar a honra de seu amigo. Sem pronunciar palavra, Vinícius investiu contra Isabela, o punho cerrado. Mas Isabela, mantendo a calma que aprendera desde a infância, desviou com elegância, fazendo com que Vinícius errasse o alvo. Em um movimento fluido e preciso, ela agarrou a mão de Vinícius, girou seu corpo e prendeu seu braço atrás das costas. Vinícius soltou um grito de dor, seu braço forçado a uma posição desconfortável, e quanto mais ele se debatia, mais intenso se tornava o sofrimento. Em poucos segundos, Vinícius não teve alternativa senão ajoelhar-se, com o rosto contorcido de dor e humilhação. Toda a multidão observava, atônita, sem conseguir acreditar no que acabara de presenciar. Isabela então soltou o braço de Vinícius e recuou um passo, mantendo o olhar frio fixo em Beatriz, como se dissesse que não era alguém fácil de derrotar. Pela primeira vez, Beatriz sentiu um medo real. Sua autoridade, tão cuidadosamente construída, estava agora em risco, pois tanto Ricardo quanto Vinícius, dois de seus aliados mais confiáveis, jaziam no chão, machucados e humilhados. O autoconfiante de Beatriz desmoronou, dando lugar a uma confusão e ansiedade crescentes. Camila e Rafaela, que sempre estiveram ao seu lado,
agora permaneciam em silêncio, trocando olhares nervosos. Os murmúrios da multidão mudaram. Os alunos não viam mais Isabela como uma vítima, mas a admiravam por sua coragem surpreendente. Isabela ficou parada, respirou fundo, sem sentir satisfação pelo feito, apenas sabendo que era hora de pôr fim à situação. Beatriz, encarando Isabela, tentou disfarçar seu medo com a habitual expressão arrogante, mas sua voz tremia ao dizer: "Você acha que venceu, Isabela?" Isabela olhou diretamente para ela, com um olhar frio e cristalino, e para que todos ouvissem, declarou: "Eu te avisei. Você escolheu essa briga, não eu." Essas palavras simples atingiram Beatriz como um choque de gelo. Pela primeira vez, ela percebeu que nada poderia consertar a situação. O poder que sempre julgara inabalável estava se desmanchando diante de todos. No silêncio que se seguiu, Isabela deu um passo atrás, seu olhar permanecendo firme, ciente de que havia encerrado aquele conflito em seus próprios termos. Quando Isabela se virou para sair, um grito carregado de raiva e desespero ecoou pelo corredor. Beatriz, com o rosto contorcido de pura fúria, investiu por trás de Isabela, na esperança de recuperar sua dignidade com um ataque surpresa. Mas Beatriz estava enganada. Isabela jamais havia baixado a guarda. No instante em que a mão de Beatriz tocou Isabela, ela reagiu como um relâmpago, desviando com perfeição, agarrou a mão de Beatriz e girou seu corpo de modo que Beatriz perdesse completamente o equilíbrio. Beatriz quase caiu, mas Isabela a segurou até que ela sentisse plenamente a própria fraqueza e o fracasso. Tremendo de medo e humilhação, Beatriz olhou para o chão, enquanto a amarga verdade se instalava lentamente em sua mente. Isabela se inclinou, sussurrando em um tom frio e cortante: "Você nunca foi forte e nunca vai me controlar." Essas palavras atingiram Beatriz como uma bala, despedaçando sua falsa confiança e apagando a ilusão do poder que tanto havia lutado para construir. Beatriz estremeceu, sua respiração acelerou e seus olhos se arregalaram de terror enquanto a dolorosa verdade se enraizava. Isabela, então, soltou seu aperto, permitindo que Beatriz se sustentasse novamente em suas pernas vacilantes. Beatriz cambaleou um passo para trás, os olhos vazios enquanto observava os rostos ao seu redor. Antes cheios de admiração e temor, agora marcados apenas pela piedade e desprezo. Uma dor profunda se espalhou por ela ao perceber que seu poder havia se despedaçado diante de todos. Camila e Rafaela, que outrora ficavam ao lado de Beatriz, agora se afastaram silenciosamente, evitando seu olhar, incapazes de se identificarem com ela. Até Ricardo, que sempre a protegia, se manteve à distância, com os olhos transbordando de decepção e impotência. Vinícius, que antes se deleitava em causar confusão, agora a evitava como se ela não fosse mais digna de associação. Beatriz teve que encarar, por fim, a dolorosa verdade. O poder que havia baseado em medo e falsa admiração havia desaparecido completamente, restando apenas solidão e vergonha. Quanto mais evidente se tornava a queda de Beatriz, mais Isabela sentia compaixão por ela. Isabela não desejava ver Beatriz sofrer o mesmo isolamento que ela própria já conhecera, mesmo que Beatriz tivesse sido a responsável por causar dor aos outros. Isabela compreendia muito bem a sensação de ser rejeitada, mas também sabia que o comportamento de Beatriz era fruto de suas próprias escolhas, e agora as consequências eram inevitáveis. Isabela não pretendia entrar em um novo jogo de poder ou substituir Beatriz. Ela não queria criar uma nova hierarquia. Ao contrário, continuou caminhando pelo corredor com o olhar fixo à frente, evitando os olhares curiosos, embora sem querer tivesse se tornado um novo símbolo na Escola Estadual Siqueira Campos. Um símbolo de coragem e da capacidade de enfrentar a injustiça sem perder a essência.
Cada passo de Isabela ressoava pelos corredores, afirmando que a verdadeira força não vem de dominar os outros, mas do poder interior e da fidelidade aos próprios valores. Enquanto Beatriz tentava desesperadamente agarrar-se aos restos de seu antigo poder, Isabela seguiu firme em seu caminho. Aquele dia marcou uma mudança irreversível na escola. O colapso do poder falso e o surgimento de valores genuínos que Isabela representava. Ninguém sabia o que o futuro reservava, mas uma coisa estava certa: a Escola Estadual Siqueira Campos jamais seria a mesma. Nos dias que se seguiram, uma nova normalidade começou a se instaurar. Todos sabiam o que havia acontecido, e os alunos levaram aquela lembrança indelével em seus corações. Beatriz Oliveira não era mais a soberana intocável, e Isabela Silva, que nunca almejara o poder, tornara-se um símbolo de coragem e verdadeira força. Durante o almoço daquele dia, os alunos ainda comentavam baixinho sobre as mudanças dramáticas na escola. Isabela continuava sentada sozinha em uma mesa afastada, como de costume, sem se importar com os olhares curiosos. Enquanto isso, Beatriz permanecia próxima, mas ninguém se sentava com ela. Sua mesa ficava vazia. Ela ficava ali, em silêncio, com os olhos fixos no prato, tentando esconder a vergonha esmagadora que a consumia. Isabela observava Beatriz de longe, sem sentir triunfo, apenas profunda empatia, pois sabia o que era se sentir sozinha e isolada. Após um breve momento de hesitação, Isabela levantou-se, pegou seu prato e caminhou lentamente até a mesa onde Beatriz estava sentada. Num instante, um silêncio absoluto tomou conta da cantina, com todos os olhos fixos nas duas meninas, ansiosos para ver o que aconteceria. Beatriz olhou para cima, surpresa ao ver Isabela ali diante dela, sem conseguir articular uma palavra, o pescoço apertado pelo choque e pelo medo. Isabela encarou Beatriz diretamente. Seus olhos não demonstravam raiva nem ódio, mas uma força calma e clara que ninguém jamais tinha visto. Em voz baixa, mas suficientemente alta para que todos ouvissem, Isabela declarou: "Acabou. Eu não vou mais continuar essa luta inútil. Espero que você sinta o mesmo." Essas palavras simples e poderosas ressoaram na cantina silenciosa. Beatriz congelou, seu corpo parecia de pedra, enquanto a humilhação e a derrota a dominavam mais uma vez. Mas no fundo, Beatriz sabia que Isabela não queria machucá-la mais. Era apenas uma declaração definitiva de que era hora de seguir em frente. Sem dizer mais nada, Isabela se virou e deixou a cantina, enquanto todos os olhares ainda permaneciam fixos em Beatriz. Beatriz ficou sentada, paralisada, consumida pela dor e vergonha, enquanto os outros alunos retomavam suas refeições e sussurravam baixinho, deixando Beatriz sozinha com a dura realidade de que o poder em que acreditava tinha se esvaído completamente. Ao sair da cantina, Isabela sentiu os suaves raios do sol em seu rosto, aliviando as feridas profundas do passado. Ela tinha certeza de que a vida na Escola Estadual Siqueira Campos seria melhor agora, não só para ela, mas para todos que sofreram sob o domínio opressivo de Beatriz. Mais do que isso, Isabela havia aprendido que a verdadeira força não reside em controlar ou intimidar os outros, mas em dominar a si mesmo, mantendo a dignidade e a calma nos momentos mais difíceis. Quando Isabela se afastou, ninguém mais espalhou fofocas ou julgou sua frieza. Todos os alunos da Escola Estadual Siqueira Campos passaram a entender que Isabela nunca buscara o poder da mesma forma que Beatriz. Isabela só queria viver em um mundo onde a dignidade de cada um fosse respeitada, sem a crueldade dos jogos de poder. Essa mensagem se espalhou lentamente entre os estudantes, marcando profundamente seus corações.
Aqueles que antes testemunharam ou até participaram do bullying começaram a refletir seriamente sobre suas atitudes. A escola deixou de ser um lugar onde o poder se sustentava no medo e na opressão, e todos passaram a compreender que a verdadeira força está em defender os próprios valores sem se deixar diminuir por ninguém. A história de Isabela e Beatriz tornou-se uma lição inesquecível para toda a escola estadual Siqueira Campos, lembrando a todos que, independentemente das circunstâncias, o mais importante é ser fiel a si mesmo e enfrentar os desafios com confiança. Essa é a forma mais pura de poder. O poder do respeito próprio, da coragem e da força interior que nunca se curva diante de ninguém. Se você estivesse no lugar de Isabela, como enfrentaria os valentões? Se essa história tocou você, lembre-se de compartilhar e ajudar a espalhar valores positivos. Obrigada por sempre nos ouvir.